Paraíba, Campina Grande, Cajazeiras. Como vocês passaram o final de semana? Eu confesso que eu tirei o final de semana para descansar, gente. Tirei a maquiagem, botei o cabelo para cima, botei um pijaminha e fiquei em casa assistindo Netflix. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece de cuidar de si, né? Então, nesses momentos que a gente resolve relaxar, a gente cuida da pele, cuida do cabelo, passa a fazer uma alimentação mais saudável também. Ou não, né? Tem gente que gosta de comer pizza à noite, no domingo. Mas não foi o meu caso. Bom, hoje a gente está falando de cuidados de pele, de cabelo. Eu trouxe uma convidada muito especial para o programa Tudo Master, que é a doutora Ellen Oliveira, minha dermato. Cuida com muito carinho de mim. Me ensinou a driblar minha alergia, porque eu tenho muitas alergias. E a gente vai falar justamente sobre isso. Como a gente pode ter um dia a dia saudável, qualidade de vida, driblando aí essas doenças de pele, o que é contagioso, o que não é. Então o programa de hoje está muito especial, porque a gente tem esse conteúdo rico que vai me ajudar e vai ajudar você também. Mas antes disso, eu vou trazer Dona Renata, Portal Paraíba Master, porque ela está aqui do meu lado, falando assim: Carol, tô cheia de notícias, então vamos ouvir o que ela tem para contar pra gente hoje. Oi, Carol, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Como foi o final de semana? Eu estava falando aqui para Ivan, nosso diretor, que foi igual o seu, assistindo série. É mesmo, é? Tem série para indicar? Amiga, eu não vou indicar minhas séries aqui porque eu tenho um gosto peculiar. Vocês vão me Qual ignorar será, aqui, hein? Olha, ela ficou vermelha, gente. Depois eu vou perguntar para ela nos bastidores e conto para vocês. Faço para vocês depois. Então, vamos agora ao Momento Paraíba Master, do portal que mais cresce na Paraíba. E eu trago uma notícia muito legal. Qual? Pois é, projeto que inspira meninas a seguirem carreira tech chega a João Pessoa. Olha, que interessante. Como é essa carreira? O projeto Eu Consigo, para inspirar meninas a seguirem carreiras da tecnologia, chega à capital. A caravana Teatro Móvel oferecerá 4 sessões diárias de teatro gratuitamente de 20 a 23 de maio no Parque da Lagoa. As atividades são voltadas para crianças de 6 a 10 anos. O projeto para garotas tem o intuito de mostrar uma nova perspectiva sobre o futuro e para que elas acreditem que também podem seguir as carreiras que são consideradas para meninos. A iniciativa conta com 2 carretas que vão viajar por 18 cidades brasileiras, levando cinema, teatro e atividades que apresentam noções de autoestima e liderança desenvolvidas em parceria com o Força Meninas e o Code.organização. Muito bom. Boa legal, pauta, né? Gostei. Pois é, está aqui em João Pessoa. Para quem quiser conferir a notícia completa, saber onde, horário, como é que funciona tudo, é só acessar o nosso portal, o www.portalparaibamaster.com.br. Como sempre, deixando a gente bem informado logo na segunda-feira, né? Pois é. Muito bom, obrigada. Até amanhã. Até. E Amanhã volto com mais. Quem quiser continuar assistindo, conferindo as notícias. Conferindo as notícias, é só acessar o www.paraibamaster.com.br. Fica sempre bem informado sobre notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Olha só, muito bem, obrigada, viu? Depois eu quero saber qual é a série lá do Netflix. Pois é, tchau, tchau. Gente, é o seguinte, você está aí na correria, segunda-feira, iniciando a semana, mas está super interessado em conhecer mais um pouquinho sobre doenças de pele. Você tem alguma doença de pele para contar para a gente? Vamos participar. Participe com a gente através da hashtag #EuNoTudoMaster. Poste uma foto da sua pele, do seu problema, ou faça um depoimento, conte pra gente através de vídeos, envie aqui pra TV, contando pra gente o que você precisa saber sobre doenças de pele. Porque no quadro de saúde hoje a gente vai tratar sobre isso. Como a gente pode ter uma vida saudável, driblando essas doenças que às vezes pode ser crônica, às vezes não. Quem vai falar isso pra gente é a minha convidada do dia.
Sintonize Rede Master 95,7 FM. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Bem-vindos ao Cassino da Lagoa, conhecido como Cassino dos Advogados, Políticos e Empresários. No coração da cidade, um restaurante com ambiente climatizado, cozinha regional, nacional e internacional. Pratos preparados na hora com a qualidade que se tornou tradição há 45 anos. Aberto também para a realização de aniversários, casamentos e confraternizações, funcionando de domingo a sexta a partir das 11 horas da manhã. Cassino da Lagoa, sabor, requinte e tradição no coração da cidade. Parque Solon de Lucena, 3221-4275. de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar. Olá! A disputa comercial entre China e Estados Unidos turbinou as exportações brasileiras para o país asiático em 8,1 bilhões de dólares, segundo o levantamento da CNI. A soja continua como o produto de maior destaque, mas o Brasil conquistou outros mercados na China, como carne bovina, algodão, sucos de laranja, peças para veículos, castanha do Pará e peixes. No dia 24 de maio, alunos da Escola SESI de Campina Grande farão uma demonstração de robótica no Passage Shopping sobre o tema Educação no Trânsito. A programação realizada em parceria com a STTP faz parte do movimento Maio Amarelo. Dúvidas na hora de escolher a sua profissão? Por meio de mecanismos de inteligência artificial, o Mundo Senai reconhece e indica a melhor opção de carreira profissional segundo seus interesses e habilidades. No mundosenai.com.br você encontra um guia de profissões e informações sobre salário médio e ainda é possível a criação de currículos de forma dinâmica e prática. Quer saber mais? Acesse fiepd.com.br. Pra família inteira, sabor e qualidade, comidas regionais. Melhor atendimento você tem com certeza. Almoço e happy hour aqui é bom demais. Eu vou pra Fábio Feijoada do Cacau. Aberto a partir das 11 horas, happy hour das 16 às 22 horas, de quarta a sábado, nos bancários, nas 3 ruas. Eu vou pra Fábio Feijoada do Cacau. O orçamento democrático é povo, é gente, é fato. É a vontade de todos empregada no ato. Gente que fala e que diz o que quer. Governo que faz e que mostra quem é. Vem, participa, vota, fala, lidera. Seja a mudança que tanto espera. O orçamento democrático estadual continua e ainda mais eficiente. Dia 24 de maio em Patos e dia 25 em Soledade. Participe. Governo da Paraíba. Segue o trabalho. Mega promoção de mães Raíssa Imports. O presente ideal para todos os estilos de mães. Jador Dior, R$ 179,90. A
Amor, Amor, R$ 129,90. Laguna Salvador Dali, R$ 69,90. Sua mãe vai adorar. Escolha uma de nossas lojas e aproveite. Um cheiro, mãe. Aquelas dúvidas sobre pele, doenças de pele, como prevenir, como a gente pode ter uma qualidade de vida sem sofrer, né? Com aquela pele coçando, com aquela alergia. O que é crônico, o que não é. A gente tem muita dúvida. Eu confesso que eu tenho também muita dúvida. E por isso eu convidei hoje a doutora Ellen Oliveira. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pelo convite. Sempre bom estar com você, né? Tudo jóia, vamos lá. Doutora Ellen, gente, ela é dermatologista, ela é da Bahia, mas mora aqui há quanto tempo, doutora? Há 11 anos. Paraibana, né? Vamos combinar que já é paraibana de coração. E, assim, logo que eu cheguei em João Pessoa, faz uns 2 anos, quase 3 já, eu procurei por ela e contei das minhas alergias, alergia à maquiagem, alergia a alimentos e tal, e nunca ninguém tinha conseguido chegar num diagnóstico e tinha conseguido fechar isso e controlar essa minha alergia. Eu parei em pronto-socorro aqui em João Pessoa algumas vezes antes de conhecê-la, porque eu não sabia como lidar com isso. E já que eu não sabia como lidar com isso, eu imaginei que também você possa ter alguma doença de pele, possa ter alguma dúvida. E realmente, algumas pessoas, quando eu falei de trazer essa pauta, falaram, Carol, a gente tem muita dúvida. Então, por isso, hoje o programa é feito para mim, mas é feito para você também, que quer saber sobre como prevenir essas doenças. Conta pra gente, doutora, como você chegou até João Pessoa. Então, eu sou baiana, nasci em Salvador. Morei lá até meus 25 anos, 26 anos, na verdade. E nós viemos aqui para João Pessoa. Quando eu falo nós, é porque eu me casei com um baiano, mas ele passou em um concurso do estado da Paraíba e a mulher normalmente acompanha o marido. Então, nós viemos morar aqui em João Pessoa, já fazem 11 anos, e já tenho um coração paraibano, como você também já tem, né? A Paraíba é encantadora, né? Eu amo morar em João Pessoa, amo a Paraíba. Foi uma terra que me acolheu com todo carinho, sou muito grata a todos os paraibanos, e meus filhos já são paraibanos. Eu tenho um casal de filhos e os meninos já nasceram aqui. Ai, que delícia, né? É muito bom a gente chegar numa cidade que a gente é bem recebida e consegue fazer a vida mesmo, né? Colocar a nossa cultura, nosso dia a dia num outro lugar, né? É bacana isso. Sim, com certeza. Como eu sou nordestina, então para mim foi muito fácil me adaptar aqui. O clima, as comidas. Então, é muito gostoso estar aqui em João Pessoa. E aí você foi mestrado em Recife? Eu fiz um curso de especialização na Santa Casa de Misericórdia de Recife. Então, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, a gente chama de UFBA. E fiz residência de clínica médica aqui em João Pessoa, no HU, eu já morava aqui. E eu fiz especialização em dermatologia na Santa Casa de Misericórdia, no Recife. E depois eu voltei de vez para cá. Na época não tinha nem especialização, nem residência médica em dermatologia aqui em João Pessoa. E aí, por ver esse mercado escasso, você fez ou foi porque você já tinha isso determinado? Não, então desde a graduação, desde a universidade, eu já tinha um amor muito grande pela dermatologia, né? Tive a oportunidade de acompanhar, fazer estágios extracurriculares na área e me encantei com as doenças de pele, do cabelo, das unhas. Então foi um caso de amor já desde a faculdade. Eu acho que quando a gente gosta de se cuidar e a gente encontra dentro da nossa profissão um gancho para isso, né, a gente acaba trazendo o nosso amor para a profissão e a gente acaba executando de uma forma muito melhor e mais natural. E eu vejo muito isso em você, no seu consultório, no seu dia a dia, porque a gente conversa e a conversa flui e se a gente se deixar, a gente atrasa as outras pacientes, a gente fica, né? Porque você fala com o coração e eu percebo que você entende muito do que você está falando. Principalmente agora que a gente está aqui numa região de praia. Chove muito agora, mas a gente ainda consegue ir para a praia e a gente se expõe muito ao sol. E a pele, que é a sua vertente, tem tudo a ver, né, com a região. Sim, obrigada pelo carinho, né, pela confiança.
quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com amor, fica muito fácil. Né? Então, não é uma coisa pesarosa, não é difícil, e eu gosto muito de conversar. Então, os meus pacientes, muitas vezes, vão para lá, não só para tratar de doença, mas para pegar alguma dica, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tirar alguma dúvida. Né? Essa parceria médico-paciente ela é muito importante. Né? Você ter essa confiança, eu sempre brinco, a gente fala, né? Já é até um jargão, você tem que ter um dermatologista para chamar de seu. Porque muitas vezes você não tem uma doença específica naquele momento, mas nada impede que no futuro você venha desenvolver uma alergia, ou você tenha uma queimadura acidental, alguma irritação na pele, algum problema que pode aparecer, e você já tem uma pessoa que lhe acompanha, que já faz os cuidados, as prevenções para você recorrer. O clima de João Pessoa é um clima muito quente, né? Como todo o Nordeste, nós temos uma incidência solar o ano todo, então a gente não tem um inverno aqui bem estabelecido, né? Mesmo nos períodos de maior chuva, a gente tem muito calor, o sol é muito forte. Então, essa preocupação com os cuidados da pele por conta da nossa temperatura é muito importante. E quais são as doenças que mais aparecem, que mais surgem no consultório hoje em dia? Então, hoje, os pacientes que procuram a gente por doença, né, por alguma lesão, por algum problema, em primeiro lugar é a acne. Não só os adolescentes, que isso, inclusive, é uma coisa que a maioria das pessoas acha que só adolescente tem acne. O adulto ele também tem acne, né, espinha, cravo, pele oleosa. As manchas de pele, então, aqueles problemas de manchinha, sarda, melasma, os distúrbios de pigmentação. As dermatites, que são as inflamações ou os eczemas, algumas pessoas chamam de eczema, outra pessoa chama de dermatite, tanto de causa alérgica, quanto por irritação a algum produto, queda de cabelo, é um pouquinho diversificado, mas na maioria das vezes são essas. E tem muita gente que vai com 2, 3 queixas, alguns problemas de uma vez só. Acho que deixa juntar para ir no dermatologista de uma vez só. Dizem, né, não posso afirmar porque eu não sou da área, mas que a nutrição ela interfere muito na questão de pele, unha, cabelos, e aí a pessoa tem que estar conectada com a nutricionista e com a dermatologista. Se algo não está funcionando na alimentação, vai refletir lá na dermato, né? E aí acontece isso, de chegar com 2, 3 queixas, né? Sim, então tem tudo a ver. Isso que você falou é super importante. Algumas pessoas ainda não conseguem relacionar o estilo de vida, os hábitos alimentares com a melhora na qualidade da pele. Então, eu sempre falo que os pacientes precisam se alimentar descascando mais e desembrulhando menos. Então, uma alimentação saudável, balanceada, rica em nutrientes, bem colorida. Né? Então, quanto mais cor você colocar no seu prato, mais equilibrado e balanceado, porque você vai ter um aporte maior de vitaminas, de minerais, de proteínas, e isso vai ter um impacto na melhoria da qualidade da sua pele, do cabelo e da unha. Né? Na verdade, é como se fosse um espelho, um invólucro do que está dentro do seu organismo. É como se fosse a nossa embalagem. Exatamente. Né? Verdade. Doutora, e me diz uma coisa, manchas na pele. A gente está aqui numa cidade quente, o sol ele castiga muito, não tem época, né? A gente não tem aqui as 4 estações do ano bem definidas. E a mancha de pele, ela é proveniente de muito sol no horário errado, é hormonal, o que acontece? Então, a gente, quando faz a avaliação do paciente com queixa de mancha, a gente vai identificar que tipo de mancha é aquela. Né? Se é uma mancha como uma cicatriz, alguns pacientes vão com manchinhas na pele pela inflamação de uma acne, de uma espinha, de uma catapora. Se é uma manchinha causada pelo sol exclusivamente, se é uma mancha causada por uma mistura disso aí tudo, porque, por exemplo, o melasma, que é uma mancha muito comum, acomete mais as mulheres. A gente sabe que tem participação não só do sol, mas também da luz visível. Né? Então, essa lâmpada que a gente está exposta, a iluminação dos computadores, do celular, né, que a gente chama de luz visível. A genética do paciente também interfere, né? Então a gente diz que é multifatorial. Então a gente primeiro precisa identificar que mancha é aquela e depois a gente vai ver as causas. Então as causas são bem variadas: genética, hormonal, incidência de sol, luz visível. Doenças de pele, elas são contagiosas? Existem? Sim, desculpe. Algumas doenças de pele são contagiosas. Então nós temos doenças que não são contagiosas, que são doenças inflamatórias, que eu digo que é um defeitinho de fábrica da pele, ela surge porque surge, e aí a gente tem algumas causas, né, predisposição genética, hábitos de vida, e tem outras doenças que são realmente infecciosas. Essas doenças infecciosas, muitas vezes você adquiriu do meio ambiente, do solo, de algum animalzinho, como algumas impinges, que são as tinhas corporis, e outras doenças você vai pegar em contato com outra pessoa. Então, tem algumas doenças que são infecciosas e outras não. Na maioria das vezes que o paciente vai com uma lesão muito feia para o consultório,
não é contagiosa e ele acha que é. Então, gera muito medo, muito estigma. Então, na dúvida, realmente tem que fazer uma consulta com o dermatologista. Uau, joia. A gente está conversando, você está respondendo as perguntas e eu fico me perguntando aqui. A gente falou sobre células inflamadas, né? Celulite. A celulite é it, é inflamação. Isso, sim. Células inflamadas, é isso? Celulite é uma pele inflamada, uma célula inflamada? Na realidade, o problema não está na pele, está no tecido gorduroso, né? Então, celulite é um termo mais popular para lipodistrofia, que é uma alteração na estrutura do tecido gorduroso, né, das células adipócitas, que aí gera repercussão na pele, dando aquele aspecto de casca de laranja todo ondulado. Então, você tem inflamação, sim, e você tem um pouquinho de fibrose, né, nos feixes que separam uma célula da outra. Não é considerado uma doença propriamente dita, né? São raros os casos que a gente precisa intervir, a não ser pela questão estética. Certo. Existem doenças dermatológicas provenientes de estresse? Sim, algumas doenças são desencadeadas, é um gatilho. Então, a pessoa já tem uma predisposição individual, genética, para alguma doença e, em situações de estresse, aquela lesão ela pode aparecer ou ela pode piorar no estresse. Psoríase, por exemplo, né? Eu acho que tem uma imagem para a gente ver que é uma doença inflamatória da pele, o paciente não pegou de ninguém, a pele resolve inflamar. Então, pode acometer o couro cabeludo, regiões extensoras, os mais comuns e característicos são os cotovelos, os joelhos. A psoríase é uma doença muito comum, é uma doença que gera muito estigma, então o paciente tem vergonha daquela lesão porque ela é muito feia, né? E apesar de não ser contagiosa, mas tem esse problema das pessoas que têm medo, mas ela é desencadeada pelo estresse. Então o paciente ele fica bem, a gente melhora, e aí quando tem alguma coisa de estresse, aí a lesão pode voltar. Alisson, vou pedir para você soltar essa imagem da psoríase para a gente olhar, continuar comentando. A psoríase, ela se torna crônica? Uma vez que ela surge, ela pode se tornar crônica, não? Sim, então ela é considerada uma doença inflamatória da pele e que a gente diz que não tem cura, mas tem controle. Muitos pacientes vão ter um quadro de psoríase na vida, que pode ser localizado ou mais extenso em várias partes do corpo, e essa lesão ela pode entrar em remissão e a pessoa ficar muito tempo, a vida inteira ou anos, sem ter nenhuma lesão. E existem pacientes, a gente não tem como prever isso no diagnóstico, se ele vai ter crise todo mês, uma vez no ano, então é considerado uma doença crônica e que, inclusive, tem associação com a doença metabólica, a síndrome metabólica. Então, diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, tabagismo. Doutora, e a dermatite atópica? Qual é a diferença da dermatite atópica para a psoríase? A dermatite atópica ela é mais comum em pacientes atópicos, como o próprio nome diz. Então, é uma doença completamente diferente, né? Vai ter um outro curso. Normalmente está associado a pacientes que ou têm rinite ou asma, ou alguém na família tem problema respiratório. Então, o acometimento da dermatite atópica já vai ser em outros locais. É muito comum, inclusive, surgir na própria infância. Né? E também é uma doença crônica, uma doença que a gente, infelizmente, não tem uma cura completa, mas a gente tem como controlar muito bem com as medicações, com o acompanhamento médico regular. Eu sempre faço a comparação do que acontece, por exemplo, para um paciente que ele é cardiopata, ele é hipertenso, ele é diabético. Ele vai ter um médico que vai acompanhar ele por um bom tempo. Ele não vai parar de tomar o comprimidozinho para baixar a pressão, e se ele para de tomar medicação, a pressão vai subir. Então, o paciente que tem algum problema de alergia ou que tem alguma doença crônica na pele, ele vai ter que fazer um acompanhamento regular, frequente, no seu dermatologista para estar orientando. E a gente sempre consegue entrar em remissão, mas para que a lesão não volte novamente, a gente faz alguns cuidados de hidratação, algumas orientações que são importantes para que a doença não volte. Então, a gente tem que pensar o seguinte, é de dentro para fora, né? Então, assim, a pessoa tem diabetes. Ela tem que ter esse controle da diabetes para não estourar na embalagem dela, que é a pele, que é a unha, o cabelo. É isso, para quem está em casa entender de forma mais simples. É isso? Sim, na realidade, quando a gente faz uma comparação com outras doenças, é para o paciente entender. A diabetes mellitus ainda não tem cura. O paciente que ele tem o diagnóstico de diabetes, ele vai usar medicação, fazer dieta e atividade física o tempo todo, até morrer. Né? Então, o paciente que ele tem uma alergia na pele, uma dermatite, algum outro problema que a gente ainda não cure, a gente vai ter que fazer um tratamento de manutenção, entre aspas, pelo resto da vida.
né? Se você para de fazer uma hidratação na pele de um paciente que tem dermatite atópica, se você vai usar algum sabonete que seja mais abrasivo, que irrite muito, que resseque a pele dele, ele pode ter uma crise novamente. Então, é um cuidado para a vida inteira. Pessoal aí da produção, eu vou pedir para soltar vídeos, fotos que a gente mandou, né, no grupo do A programa. gente tem uma foto de psoríase, que é uma lesão bem inflamatória, bem vermelha, uma lesão do cotovelo que a gente separou. E tem uma outra imagem que é da dermatite atópica. Eu quero mostrar essa que diferença é da pro pessoal. dobrinha do braço. Então, a psoríase ela é no cotovelo, a lesão mais clássica, que fica fácil para o paciente diferenciar. E a lesão, essa aí que está na tela, é da dermatite atópica. Eu tenho isso, então, né? Isso, você tem. É na dobrinha flexural, tanto das Certo. perninhas, pescoço, dobra do braço. Mas nada impede que o paciente tenha lesão em outros locais, couro cabeludo, face, mas essa é bem característica. Aí ele já está mostrando um outro quadro que não tem a ver com as alergias em dermatite, que é o caso de alopecia, né, que é muito frequente essa queixa no consultório de queda de cabelo. É verdade, eu ia até perguntar, porque assim, eu sei que a queda de cabelo acontece pelo estresse, né? De modo geral, assim, o meu cabelo está caindo muito, estou muito estressada, meu cabelo está caindo. Até eu vi um filme final de semana que ela estava trabalhando e ela passava a mão no cabelo, assim, o cabelo caía, sabe? Aí ela foi morar no sítio e o cabelo parou de cair. A queda de cabelo é o primeiro sinal de uma doença ou pode ser só um estresse passageiro? Então, essa queixa de queda de cabelo é super frequente. A gente, quando faz a avaliação do paciente, a gente começa com a consulta, conversa, faz a anamnese. E depois a gente vai para o exame físico. Então, é muito importante que você tenha o diagnóstico correto do problema da queda de cabelo, que pode ser vários. Pode ser causado por uma doença, como você falou, uma anemia, alguma doença na tireoide, alguma deficiência vitamínica, ou pode ser pelo estresse. Então, é um diagnóstico de exclusão. A gente vai avaliar o paciente que está com aquela queda volumosa. Geralmente, os fios vêm todos na mão quando você vai pentear ou quando você vai lavar. O nome desse problema é flúvio telógeno, é uma condição extremamente comum no nosso meio por conta do nosso ritmo de vida, que é muito atribulado, como eu digo, né, muito estressante. Se os exames vierem todos normais, não tiver nenhuma inflamação no couro cabeludo, porque vez por outra pode estar associado a uma dermatite seborreica, que é aquela caspa mais severa, veio tudo normal, provavelmente é o estresse mesmo. Joia. Eu vou pedir para o Alisson voltar às imagens, Alisson, que a gente estava comentando aqui e a gente desvirtuou aqui o assunto. Mas tem aí. O que é? Acne, não? Ali é uma paciente que tem melasma, né? Que é aquela Isso, mancha melasma. amarronzada que acomete mais as mulheres. Os homens também têm, mas é mais comum nas mulheres. E é uma mancha que também a gente não consegue curar em definitivo. A gente não promete que essa mancha vai desaparecer por completo. Mas a gente consegue melhorar muito. Certo. Vamos para a próxima foto para a gente comentar? Essa é a queixa mais frequente na minha prática diária, a acne. Muitas vezes o paciente não vai nem por conta da acne, mas aí no meio da conversa ele fala: "Ai, doutora, inclusive eu tenho muita espinha, minha pele é muito oleosa, eu tenho um cravo, faço limpeza de pele, no mês seguinte o cravo volta também". Então, ali é um quadro de uma paciente que tem acne, né, uma acne moderada, a gente tem muita inflamação, a pele vai ficando vermelha, dolorida. E esse quadro geralmente deixa marca, deixa cicatriz. Então, assim, o alerta que a gente faz para que as pessoas que comecem a ter acne, os pais que têm filhos no início da adolescência, que não esperem, né? Há alguns anos atrás, nós não tínhamos tantos recursos de tratar uma pele com acne, era até considerado normal. Então, às vezes, o paciente vai com alguém mais velho e fala: "Ai, doutora, mas eu tive espinha", e é isso mesmo, né? Adolescente pode ter espinha. A gente sabe que o adolescente vai ter acne, mas a gente não quer que ele fique com as lesões, porque se a gente não cuida de uma maneira mais precoce, não previne, podem ficar com cicatrizes e com marcas, e que muitas vezes vai ser para sempre. A gente não consegue resolver. A acne, ela pode ser proveniente de uma alergia ou não tem nada a ver? Não, existe alguns pacientes que vão ter uma erupção acneiforme, que é aquela acne que aparece de maneira súbita, aguda, de uma hora para outra, inclusive em áreas extensas do corpo, nas costas, nos braços, no peito, por uma reação à medicação. Alguns medicamentos, corticoides, algumas classes de antibiótico, eles podem fazer essa erupção acneiforme, que é uma alteração que a gente raciocina como se fosse uma alergia, mas não uma alergia verdadeira. Certo, é uma reação do corpo. Isso, exatamente. Doutora, a gente está falando sobre pele, sobre cuidados e sobre o sol, né? O câncer de pele, o famoso e temido câncer de pele. Como diagnosticar? Quando eu estou com alguma coisa no meu rosto ou na minha mão, eu estou suspeitando que tem algo de errado. Eu passo na dermato, mas qual é o momento certo disso? Como diagnosticar para poder realmente ir lá, agendar uma consulta e passar com você?
Então, todo paciente que tem histórico familiar de câncer de pele, principalmente o melanoma, que é um dos cânceres de pele que mais mata em todo mundo, né? Ele é o mais perigoso porque ele tem um risco de dar metástase. Geralmente é uma manchinha escura, né? É como se fosse uma pinta mais escura, que ela é assimétrica. Então, se você dividir ela no meio, em 4 quadrantes, ela vai ter cada ladinho diferente um do outro. Ela pode ter diferença de cor, ela pode ter um relevo, é aquela lesão que está esquisita. Às vezes a gente olha a pele do paciente, todas as pintinhas são todas iguais, é o mesmo padrão, aquelas lesões ele já tem desde a infância, é muito sinalzinho, e tem 1 ou 2 que são bem diferentes. Na dúvida, tem que fazer uma avaliação dermatológica, né? Então, hoje a gente não espera que o paciente chegue já com a lesão de câncer, a gente quer sempre fazer a prevenção. Alguns outros tipos de câncer de pele que têm mais relação com o sol, não tem muito a ver com a genética, então são pacientes mais brancos, que já se expuseram muito ao sol, vai aparecer como uma lesão mais vermelhinha, um carocinho que fere, que sangra quando ele coça, ou quando ele passa a toalha, uma feridinha que não cicatriza. Essa também é uma lesão suspeita e normalmente são em áreas que ele já levou sol. A área que protege com a roupa é muito difícil um paciente ter um tipo de lesão dessa. E aí eu estou falando dos cânceres de pele não melanoma, que basicamente é o carcinoma base celular, ou o carcinoma espinocelular, ou o carcinoma epidermoide. O câncer de pele, ele atinge só quem é muito branquinho ou pele negra, pele morena também é acometido do câncer? Qualquer tipo de pele pode ter. Então, não é só um paciente branquinho que vai ter câncer de pele, né? Então, assim, a gente faz o alerta para que todo mundo tenha esse cuidado, faça a proteção contra o sol, use filtro solar. Mas os pacientes mais brancos, então, quanto mais clara a pele, menor o fototipo, como a gente diz, mais claro o olho, mais claro o cabelo, paciente ruivo, paciente loiro, olhos azuis, esse é um paciente que vai ter uma chance maior de ter um câncer de pele por conta da falta de proteção, né? Então, quem é que dá a proteção da nossa pele contra a radiação solar? É o pigmento de melanina. Então, quanto menos pigmento tem essa pele, mais susceptível ele vai ter. Mas a pele negra também tem, especialmente a palma plantar. Nossa, a palma também? No paciente negro, a gente, quando tem uma lesãozinha na região palma plantar, normalmente a gente faz uma biópsia, né? Então, o paciente negro também pode ter câncer de pele. É engraçado, né? Porque a gente imagina só que as pessoas muito clarinhas, com o olho muito claro, com a pele muito clara, precisam se proteger. Eu mesma, muitas vezes, eu me desafio. Falo, não, sol, eu só vou tomar um banho de mar. E aí, quando eu chego em casa, eu vejo que já tem até uma marquinha do biquíni e tal. Eu falo, poxa, poderia ter passado um protetor. O protetor solar, ele é o maior, é o que previne o câncer, é a maior prevenção? Sim, o filtro solar é nosso maior aliado. Então, na realidade, um paciente que ele tem uma chance maior de ter um câncer de pele, quem são esses pacientes? Pacientes que já se expuseram muito ao sol, paciente que tem parente de primeiro grau com câncer de pele, paciente muito branquinho, esse é que tem que ter maior cuidado, né? Mas os pacientes mais morenos, como você, negros, eles também precisam se proteger, porque também depende da nossa genética. Então, não é um fator só. Então, o filtro solar ele é um importante aliado na nossa prática diária. Eu falo que o sol do dia a dia é igual ao sol da praia e da piscina. A gente não sente tanto, porque, às vezes, o período de exposição é muito curtinho. Então, em áreas corporais, a roupa ela protege muito bem, especialmente se for um tecido mais fechado, um tecido grosso, uma cor mais escura. E nas áreas que a gente não está protegido com roupa, a gente vai ter que passar, sim, o filtro solar. Então, a gente pode passar o filtro ou o protetor solar. Algumas pessoas têm dúvida se protetor solar ou filtro solar, mas é a mesma coisa. E nas áreas que a gente pode se proteger com chapéu, com óculos escuro, com tecido, também é um importante aliado. A proteção física e a proteção química. Doutora, protetor solar, inverno e verão? Sim, todo ano. Aqui no Nordeste a gente não tem inverno. Então, na realidade, a orientação para se usar filtro solar é no dia a dia. Se você faz uma exposição intencional, recreativa, o cuidado tem que ser maior, você tem que procurar reaplicar o filtro solar a cada 2, 3 horas, se você suou muito, se você entrou na água. E um paciente que não leva muito sol, fala assim, mas eu entro no carro, eu vou trabalhar. Mesmo assim, a gente orienta que incorpore essa rotina de filtro solar, pelo menos no rosto, que é o nosso cartão de visita, né? Se você dirige muito, eu sempre oriento meus pacientes a usar luva manguito ou a passar protetor solar no dorso das mãos, dos braços e no dia a dia. Então, é um cuidado de prevenção. Justamente. E também para quem está em ambiente fechado. Por exemplo, nós agora estamos aqui expostas a muitas luzes brancas, e às vezes eu entro aqui de manhã e saio à tarde, gravando. Devo passar um protetor solar. Sim. Como você no consultório também.
Sim, essa é uma pergunta bem frequente dos pacientes que não têm o hábito de usar filtro solar, nunca receberam nenhuma orientação do seu dermatologista. Doutora, mas eu não levo sol. Por que eu preciso passar o protetor solar? Porque hoje a gente sabe que não é só o sol que causa malefício à pele. O sol ele é o principal fator para o câncer de pele, mas hoje a gente quer ter uma pele sem mancha, sem ruga, com viço, a gente quer ter uma pele saudável. E a gente hoje está submetido a muita luz visível, a luz azul dos aparelhos eletrônicos, a radiação do infravermelho, que é aquela quentura quando a gente entra no carro pegando fogo, é aquela pessoa que trabalha com calor, abre um forno, trabalha numa cozinha. Então, o filtro solar hoje ele já tem uma tecnologia para proteger sua pele contra a luz visível. Você não vai ter câncer de pele se você está num lugar fechado, mas você pode ter mancha, inclusive o melasma, e o envelhecimento precoce. Uau, hein? Que aula! Muito bom. É, muita coisa. O tempo passou, viu? Voou. Gente, como eu falo... Sintonize Rede Master 95,7 FM. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Bem-vindos ao Cassino da Lagoa, conhecido como Cassino dos Advogados, Políticos e Empresários. No coração da cidade, um restaurante com ambiente climatizado, cozinha regional, nacional e internacional. Pratos preparados na hora com a qualidade que se tornou tradição há 45 anos. Aberto também para a realização de aniversários, casamentos e confraternizações, funcionando de domingo a sexta a partir das 11 horas da manhã. Cassino da Lagoa, sabor, requinte e tradição no coração da cidade. Parque Solon de Lucena, 3221-4275. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar. Olá! A disputa comercial entre China e Estados Unidos turbinou as exportações brasileiras para o país asiático em 8,1 bilhões de dólares, segundo o levantamento da CNI. A soja continua como o produto de maior destaque, mas o Brasil conquistou outros mercados na China, como carne bovina, algodão, sucos de laranja, peças para veículos, castanha do Pará e peixes. No dia 24 de maio, alunos da Escola SESI de Campina Grande farão uma demonstração de robótica no Partage Shopping sobre o tema Educação no Trânsito. A programação realizada em parceria com a STTP faz parte do movimento Maio Amarelo. Dúvidas na hora de escolher a sua profissão? Por meio de mecanismos de inteligência artificial, o Mundo Senai reconhece e indica a melhor opção de carreira profissional segundo seus interesses e habilidades. No mundosenai.com.br você encontra um guia de profissões e informações sobre salário médio e ainda é possível a criação de currículos de forma dinâmica e prática. Quer saber mais? Acesse fiepb.com.br.
Sabor e qualidade, comidas regionais. Melhor atendimento você tem com certeza. Almoço e happy hour aqui é bom demais. Eu vou pra Fábio Feijoada do Cacau. Aberto a partir das 11 horas. Happy Hour das 16 às 22 horas. De quarta a sábado, nos bancários, nas 3 ruas. Eu vou pra Fábio Feijoada do Cacau. O orçamento democrático é povo, é gente, é fato. É a vontade de todos empregada no ato. Gente que fala e que diz o que quer. Governo que faz e que mostra quem é. Vem, participa, vota, fala, lidera. Seja a mudança que tanto espera. O orçamento democrático estadual continua e ainda mais eficiente. Dia 24 de maio em Patos e dia 25 em Soledade. Participe. Governo da Paraíba. Segue o trabalho. Mega promoção de mães Raíssa Imports. O presente ideal para todos os estilos de mães. Jador Dior, R$ 179,90. Amor, Amor, R$ 129,90. Laguna Salvador Dali, R$ 69,90. Sua mãe vai adorar. Escolha uma de nossas lojas e aproveite. Um cheiro, mãe. Super aceleradas, porque tem tanto assunto ainda para a gente falar e o tempo está correndo aqui, gente. Doutora, sobre estética, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que muitas pessoas procuram primeiro a doença, mas depois querem saber da parte estética, achando que um procedimento só vai resolver tudo. Conta um pouquinho para a gente como é esse cenário no seu consultório. Eu trabalho com tudo. Então, o médico dermatologista, ele é o responsável pelo cuidado da pele e dos anexos, que são os cabelos e as unhas. Eu faço tanto a parte de doença, de prevenção, quanto a parte de melhoria estética, né? Porque isso aí tem muito a ver com o bem-estar, com a sua autoestima, isso é muito importante. Algumas doenças, inclusive, como, por exemplo, a acne, o melasma, eles vão ter impacto diretamente na qualidade de vida daquela pessoa. Vai melhorar a vida profissional, vai melhorar as relações familiares. Então, a gente começa tratando muitas vezes a doença, né? Por exemplo, a acne. A gente melhora aquelas lesões inflamatórias e depois vão ficar as manchinhas e as cicatrizes que o paciente se incomoda e ele vai querer tratar também. E aí entra a parte estética? Sim, e aí a gente vai começar a fazer uma parte mais de estética, que há muito tempo atrás era uma área muito restrita. Hoje está mais acessível a todos os pacientes, não tem limite de idade. A gente consegue fazer um tratamento de prevenção, hidratando uma pele, orientando o uso do filtro solar, fazendo peelings. Os adolescentes eles têm procurado muito por conta da acne, então a gente consegue fazer um laser de baixa potência para estria, que adolescente já tem também. Né? Paciente mais velho, ele já procura a gente com queixa de ruguinha, de linha de expressão, de flacidez. A gente começa sempre com tratamento domiciliar, então a gente orienta o uso de um creme, de alguma coisa para a área dos olhos, um anti-rugo, um suplemento alimentar, colágeno, as vitaminas. E a gente sempre oferece para complementar, para casar e a gente ter um resultado melhor, os tratamentos feitos em consultório. O mais procurado ainda é o famoso Botox. Então, o Botox ele é indicado para as rugas e para as linhas de expressão, aí já são pacientes depois dos 30 anos, em média. E os preenchimentos com ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno que vão fazer a sustentação, a moldurinha do rosto. Para aquele rostinho que já começou a derreter, já está mais cansado, a gente também consegue fazer procedimentos minimamente invasivos em consultório, com a recuperação rápida e é bem tranquilo. Então, na minha prática diária, eu consigo agregar o tratamento e a prevenção das doenças com as orientações e os tratamentos estéticos. Tudo no seu consultório? Tudo lá no consultório. A gente consegue fazer laser, a gente consegue fazer alguns tratamentos para rejuvenescimento que são injetáveis, clareamento de mancha.
Como é bom, né, a gente ter a tecnologia hoje a nosso favor, porque antigamente era só uma limpeza de pele, uma consulta no dermatologista e era isso. E só. Não tinha muito para onde correr, né? É verdade. Hoje a medicina cresceu muito nessa área, né? Então a gente sempre faz um alerta como uma coisa que está muito popular para você procurar um profissional capacitado, uma pessoa que conheça a pele, porque muitas vezes a gente faz em alguns locais, se arrisca e com saúde a gente não pode brincar. Então, a primeira coisa que a gente faz agora aqui é um alerta, né? Como estética é uma coisa que hoje ficou muito banalizada, Verdade. Qualquer local oferece tratamento estético, mas aí é um alerta que os dermatologistas procuram fazer para os seus pacientes, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente tem que cuidar e zelar muito bem. Olha, falou muito bem. Gente, Alisson, vou pedir para colocar o Instagram da doutora Ellen aí para o pessoal de casa acompanhar, porque a rede social dela é bacana, tem muita coisa legal lá, bastante conteúdo, bem rico. Vamos brincar de mito e verdade? Você falou de brincar, vamos brincar? Vamos lá. Mito ou verdade? Quem tem melasma não pode pegar sol de jeito nenhum. 100% verdade. Então, infelizmente, o paciente que tem melasma, ele é um paciente que vai ter que estar o tempo todo de protetor solar. Ele só não vai passar o filtro solar para dormir se ele dormir com a luz apagada. Porque o sol, a luz visível, a lâmpada é uma comidinha para a mancha. Certo. Vamos para a segunda pergunta. Mito ou verdade? Protetor solar para o rosto, ele tem que ser diferente do protetor solar do corpo? Mito ou verdade? Verdade? Verdade. Hoje não teve mito, não. Tudo verdade, né? Carol está sabendo tudo. Realmente, o filtro solar para o corpo, ele é um pouquinho mais oleoso, mais gorduroso, porque a pele do corpo geralmente é mais seca, então a gente prefere um filtro solar que hidrate mais a pele no corpo, mas para o rosto, especialmente no nosso clima, a gente procura usar filtros específicos para essa área menorzinha do rosto. Certo. Doutora, para a gente encerrar, porque se deixar a gente vai passar o dia inteiro aqui batendo Verdade, papo, né? muito bom. Para a gente encerrar, o protetor do rosto tem que ser diferente do corpo, porque a gente estava falando sobre umidade. Conta um pouquinho para o pessoal de casa. O clima, né? Então, no Nordeste, nosso clima ele é muito úmido, a gente tem muito sol, então a pele das pessoas normalmente é um pouco mais oleosa. A gente diz que é uma pele mais graxenta, uma pele que ao longo do dia tem brilho. E aí nós procuramos usar filtros solares mais sequinhos para o rosto. Ninguém gosta de passar um protetor solar que fique com cara de sujeira, com brilho, aquele aspecto de melado. Então, o filtro solar para o rosto ele vai ser um filtro solar diferente do corpo, porque a gente consegue, inclusive, nesse protetor, agregar algum tratamento. Existem filtros solares faciais que clareiam mancha, que controlam acne, que rejuvenescem com as vitaminas. Então, a gente consegue fazer 2 em 1. Eu me protejo do sol e da luz e ainda trato minha pele. Agora eu vou fazer uma pegadinha aqui, porque a gente falou sobre, nos bastidores, né, a gente estava falando sobre viagem. Por que a gente viaja e o cabelo fica lindo, a pele fica boa, e em casa não? Qual a grande diferença nisso? Na verdade, a gente conversou sobre assim, que você vai muito para o sul e a gente viaja para fora do país, locais mais frios, mais secos, né? Essa umidade, ela faz com que e o calor faz com que a gente produza mais sebo na nossa pele, né? Então, as glândulas sebáceas, elas são predominantemente na zona T do nosso rosto, testa, nariz e queixo. E nos lugares mais frios, a gente não precisa produzir tanto sebo. Então, por isso que a pele e o cabelo ficam melhores, por conta dessa secura. Você não retém muita água. Quando a gente faz um escova, faz uma chapinha no cabelo, você faz evaporar aquela água que estava ali na haste, o cabelo muda a formação molecular e ele fica mais lisinho, mais retinho, fica com menos frizz, ele fica mais domado. Então, no clima frio, Brasília, que é mais seco também, geralmente a pele da pessoa que é mais oleosa melhora. E aí a gente tem que pensar nos produtos adequados para o ambiente também, ou só para o tipo de pele? Também, isso tem a ver. Então, um paciente que ele tem a pele mais oleosa aqui em João Pessoa, muitas vezes ele vai viajar para um lugar frio, Europa, Canadá, e aí ele tem que mudar os produtos dele. A gente passa um hidratante que é mais grossinho, que ele é mais pesado, usa um filtro solar que hidrata mais a pele. Quando ele volta para João Pessoa, volta para o Brasil, aí ele vai voltar a usar aquele sabonete que desengordura um pouquinho mais, aquele filtro que é mais sequinho. Então, tem a ver com o tipo de pele da pessoa e com o clima que ela está vivendo. Assim fica fácil, né? A gente tem uma pele saudável. Depois dessa aula toda, desse bate-papo, quero te agradecer. Passou tão rápido, mas tão rápido, que eu não percebi a chegada do meu amigo aqui do lado, Davi, que vai apresentar o Agora Master já já. E deixa ele lá um pouquinho, porque depois a gente pode até fazer uma pauta sobre a diferença da pele do homem e da mulher. Tem diferença? Tem diferença também. É mais um assunto. Então fica aí a dica para você que está em casa, que a gente vai voltar a conversar em breve. Quero falar sobre esse tema também, porque tem muito homem que assiste o programa, sabia? Maravilha. Hoje os homens têm tido mais